Oiê, bora lá conhecer quais são os 4 comportamentos que vão ser verificados na entrevista online? Tanto na entrevista presencial quanto na entrevista online, a gente sabe que dá um certo nervosismo, né? Mas agora imagina você tá lá na cara do gol, né? Conseguiu essa entrevista e fica sabendo que ela vai ser feita online. Nesse momento, todas as entrevistas estão sendo realizadas em geral nessa modalidade por causa da situação que a gente está vivendo. Mas essa é uma tendência, gente, que veio para ficar. Então, eu recomendo fortemente que você comece a pensar em se preparar para esse mundo mais virtual, porque ele veio para ficar. Então, a maior parte dos nossos processos seletivos, no futuro bem próximo, vão ser completamente realizados nessa modalidade online. E a entrevista agora tem sido a grande sensação do mercado, né? Porque não era muito comum na enfermagem as entrevistas serem realizadas nessa modalidade. Mas eu posso te falar que, basicamente, vamos começar, né? Cada vez mais isso vai acontecer porque ele traz vantagens para a instituição de saúde. Vantagens que a diretoria gosta muito. Ela, a médio prazo, fica mais barata, é mais rápida e dá para entrevistar mais gente ao mesmo tempo. Tanto na entrevista presencial quanto na entrevista online, aquelas questões vão surgir, tá? Então, lembra, a primeira questão que você precisa pensar para se preparar, seja para a modalidade presencial ou para a modalidade virtual, a online, é você entender o objetivo da entrevista. O objetivo da entrevista, eu já falei aqui algumas vezes e gosto muito de repetir para fixar. Não é entender as suas competências técnicas. Você já demonstrou isso no currículo. Se você está sendo chamado para entrevista, significa dizer que o entrevistador já percebeu que você tem competência técnica para o que ele precisa, né? Ele já notou lá, né? O currículo serve para isso. Agora, o principal erro que eu vejo as pessoas cometendo em entrevista é achar que elas vão ter que ir para a entrevista e repetir o que ela já colocou no currículo. Gente, meus amores, isso ele já sabe. Foi por isso que ele te chamou para participar novamente, né, do processo seletivo, para dar continuidade ao processo seletivo. Qual é o nosso objetivo na entrevista, né? Nosso objetivo recrutador. A gente quer entender como você pode nos ajudar, se você realmente tem todas as características da instituição, da equipe que você vai compor, para nos ajudar a atingir os objetivos. Então, na entrevista, tanto na online quanto na presencial, você precisa deixar muito claro como você vai ajudar. Quais são os resultados que você gera, que você já gerou e que você pode vir a gerar agora. Então, nas duas modalidades vão aparecer perguntas sobre a forma como você realizava o seu trabalho. Se você ainda não tem experiência, como você realizou isso nos estágios, inclusive no estágio obrigatório que você fez. Tá? Então, de uma forma ou de outra, com ou sem experiência, você vai deixar claro os seus resultados. E isso vale para as duas. Também vale para as duas eu entender qual é a sua motivação para estar nessa instituição. Isso é uma pergunta que vai aparecer com constância. Por que você quer trabalhar aqui? Como você se vê daqui a 5, 10 anos, porque ele quer saber se você ainda se vê na instituição, né, que ele tá chamando você. E isso a gente fala bastante, né, no nosso programa preparatório para entrevistas na enfermagem, né, porque ele vai querer saber nesses 5, 10 anos. Então tem uma forma de você preparar a resposta para essa pergunta que é maravilhosa. Eu criei um passo a passo, porque essa é uma pergunta que costuma aparecer, né, bastante nas entrevistas. Não sei se vocês já tiveram a chance de respondê-la, né? Se já fizeram entrevistas para essas instituições maiores, né? Normalmente ela aparece nas instituições maiores. E hoje eu quero falar com você sobre comportamentos. 4 comportamentos específicos que serão
verificados na entrevista online. Porque na entrevista online, aparentemente, os próprios entrevistadores das instituições de saúde estão aprendendo junto com você como fazer esse processo. Isso é real. Então, você pode dar uma aliviada, uma tranquilizada, porque eles também estão no passo a passo ainda. Principalmente quando a tua entrevista tiver junto um gestor da enfermagem, um gerente da enfermagem. Ele não estava acostumado com essa modalidade e agora ele está tendo que fazer entrevista online de supetão, sem muito treinamento. Então, ele vai ter que observar bastante os comportamentos. Como a gente está, né, restrito a uma telinha, e normalmente nessa tela a gente só vê o seu rosto, né, daqui para cima, ou quando você mexe um pouquinho as mãos, a gente precisa ficar muito atento à expressão do seu rosto, tá? Então, porque a pergunta é, como que ele vai verificar o meu comportamento se eu tô atrás, né, do meu computador, do meu celular, do meu iPad? Ele vai notar muito a expressão do seu rosto quando você responde, para onde você olha, qual é o seu tom de voz. E aí tem alguns comportamentos que vão deixar mais claro que tipo de profissional você é. Então, primeiro comportamento, tá? Que ele realmente vai focar, ele quer saber se você, né, tem essa característica. Se você realmente está programado, né, tá sabendo o que fazer numa entrevista online. Organização. E aqui, gente, eu vou falar bastante sobre isso. A organização, você concorda comigo que é uma competência ultra importante para você que é enfermeiro? Porque se você tiver com o seu ambiente organizado, com o que você tem que fazer na sua cabecinha organizado, você consegue dar um atendimento melhor, consegue atingir os seus objetivos mais facilmente. Então, neste momento, o entrevistador, ele precisa entender se você é uma pessoa organizada. Então, imagina que você foi avisado há 1 dia, 2 dias que você vai ter essa entrevista. E aí, atrás de você, quando você está sendo entrevistado, existe um cenário. E aí, você acaba pegando o primeiro lugar que você acha, e aí é um lugar escuro, não dá para ver direito o seu rosto. Ou é um lugar claro, mas tem um monte de distratores, que a gente chama, né? Coisas que desviam a atenção da pessoa. Então, tem coisa desorganizada atrás, tem um quadro polêmico atrás, às vezes vocês esquecem do que tá preso na parede. Então imagina lá uma figura de uma mulher seminua. Gente, eu tô falando isso porque eu já fiz uma entrevista online, um candidato que ele tava assim, vem pra entrevista sem camisa, porque ele tava em casa. Isso já aconteceu, eu fiquei meio embasbacada, inclusive, na hora. Então, você precisa preparar o seu ambiente para a entrevista online. O que eu enxergar no seu ambiente, eu imagino como você vai organizar o seu ambiente, o seu cenário, lá na hora que você estiver trabalhando. Então, o ideal, lugar clean, branco, parede neutra atrás, sem muita informação, tá? Se você for colocar alguma informação atrás, coloca os seus livros, né, que você estuda, enfermagem, livros de autodesenvolvimento também é legal. Se você é uma pessoa, né? Obrigada, Vânia. É pra vocês, né, que a gente faz. Se você é uma pessoa que costuma ler, que costuma investir em autodesenvolvimento, coloca atrás essas características, né? Pode colocar atrás, por exemplo, alguns objetos, né? Que mostram a sua organização. Isso é importante, tá? Outra coisa importante é você ter uma caneta e um bloquinho do lado. Aproveita, essa é a grande vantagem de você estar online. Ali você já coloca algumas informações importantes para você dar uma consultazinha de vez em quando, né? Ajuda. E também quando esse profissional lá do outro lado estiver falando sobre a sua futura atuação, quando ele responder uma pergunta sua, que você já sabe que tem que fazer uma pergunta pelo menos, né? Você anota e anota na frente dele para mostrar que realmente você tem interesse,
tá? Então, esses comportamentos, falando do ambiente, eles vão revelar para nós, entrevistadores, que sim, você é uma pessoa diferenciada, você é uma pessoa organizada. Além disso, lembra que eu falei? O seu ambiente tem que estar organizado e você também tem que estar organizada. Imagina se não tem um papel, uma caneta do seu lado e ele fala assim, olha, no final da entrevista, você passou para a prova, obrigada Flavinha, vocês que são, você passou para a próxima etapa, tá? É do processo seletivo. Anota, por favor, o dia, e aí você fica, ah, peraí, eu vou pegar. E aí levanta e tava de short, que tá em casa. Esse já assim, ó, só um minutinho que eu vou pegar, já demonstra que você não tá muito organizado. E aí a gente até, será que deve ser esse candidato mesmo que a gente vai chamar? Tá? Então, lembre-se, você precisa demonstrar todo o seu interesse, que você está realmente preparado para isso. Outra questão da organização que a gente fala é você estar vestido, arrumado, como se você fosse para uma entrevista presencial, né? Meninas com a maquiagem suave, sutil, né? Unhas cortadinhas, tanto meninos como meninas. Meninas, se for colocar esmalte assim, ó, um clarinho, para você poder justamente demonstrar que sim, você está preparado, você se organizou como se fosse ao hospital trabalhar, a instituição de saúde trabalhar, tá? Meninos, barba, né, tá ficando muito tempo em casa, não pode estar por fazer, tem que estar a barba perfeita, cabelo ok, meninas cabelo preso, né? Cuidado com as roupas, nada de decote ver útero, né? Meninos, nada de sem camisa. Então, coloca uma roupa clara, uma roupa legal, para você realmente se sentir, inclusive, na entrevista. Isso prepara, gente, a nossa cabeça. Uma outra questão super importante com relação à sua organização. A sua organização mental. Você precisa organizar as ideias do que você vai falar antes de começar essa entrevista. Então, vamos lá. Normalmente, qual é o roteiro de uma entrevista? Primeiro tem algumas perguntas quebra-gelo, né? Ah, tudo bem, foi, né? Quando a gente tá na entrevista presencial, foi fácil chegar aqui, achar o hospital, papapá. Me conta um pouquinho sobre a sua história, né? A sua trajetória da enfermagem. Então, nesse momento, eu tô quebrando gelo enquanto entrevistador, mas já tô querendo saber a sua história com a enfermagem. Então, você já sabe que as perguntas iniciais vão ser um panorama, uma visão geral da sua trajetória, do seu caminhar dentro da entrevista. Então, já deixe isso pronto na sua cabeça. Me formei em tal ano, o meu interesse pela enfermagem veio de, né? Qual foi a sua principal motivação? Deixa claro os principais estágios que você realizou. Lembra, quando você for falar isso na história, não é falar assim, ó, ah, eu fiz o estágio na Santa Casa, eu fiz o estágio também num home care, e depois disso eu fui trabalhar. Não, gente, não é a lista do que você já fez, isso já tem no currículo. Diz o que você aprendeu. Nossa, eu lembro que no meu primeiro estágio eu estava muito nervosa e eu tive uma supervisora maravilhosa que falou pra mim, calma, vai dar tudo certo, sempre acontece, dá uma respirada, e até hoje eu levo isso pra minha vida, toda vez que eu tô num desafio e tal, eu respiro, olho o cenário, monto o que eu tenho que fazer na minha cabeça. Oi, Vânia, tá? Então, quando você faz isso, você demonstra essa organização mental e você vai falar para o entrevistador aquilo que interessa para ele. O que você mais aprendeu nos lugares que você passou, como você se destacou nesses lugares, que resultados você gerou, né? E aí começam as perguntas de competências. Então é assim, como você já liderou equipes de enfermagem? Como é o seu estilo de liderança? Como que você fazia para que as coisas acontecessem no seu ambiente, né? Qual foi o maior desafio que você enfrentou? O que você espera encontrar aqui nessa instituição? Então, eu estou perguntando das competências. Quais eram as principais? Quais são os comportamentos que você destaca em você melhores? Um ponto positivo, um ponto a melhorar, né? O famoso. Para eu entender como é que você está em termos de habilidades. Qual é o seu nível de conhecimento sobre o que você precisa melhorar
também, gente, incompetências. Eu falo muito isso, quero dar essa dica extra aqui. Quando a gente faz essa pergunta, pontos positivos e pontos a melhorar, ou pontos fracos, as pessoas só pensam em comportamento. Mas, por exemplo, se você não domina totalmente o inglês, como eu, e você entende que isso é um ponto de melhoria, você pode falar. É uma competência técnica, é uma competência que todo mundo vai ter que ter, né? Quem achava que era uma opção, na minha época era uma opção, agora não é mais uma opção. Então, nós todos vamos ter que aprender a falar inglês. Então, você pode falar, olha, um ponto fraco que eu percebi em mim, eu não domino a língua inglesa. E aí você vai dizer o que você está fazendo para melhorar essa competência que está faltando. Esse é o pulo do gato. Então, assim, eu não domino e já tô começando, como nesse momento eu tô desempregado, tudo bem, porque ela sabe que tá desempregado, né? Como eu tô desempregado, eu tô estudando uns cursinhos online, baixei esqueci até o nome do aplicativo. Acho que é Duo, né? Que ensina você um aplicativo bem legal que ensina várias línguas. É legal vocês baixarem. Depois eu vou pegar o nome e vou deixar aqui, tá? No Ibrahim. Mas enfim, pega, diz pra ela o que você tá fazendo nesse momento. Eu tô tentando ler alguns artigos em inglês, depois traduzo no Google pra ver se eu tô entendendo. Mostra como você está resolvendo o ponto. É isso que a gente quer entender. Se você sabe quais são suas deficiências e o que você tem feito para melhorar. Isso demonstra sua organização. A gente sabe que mais pro final da entrevista vão vir perguntas mais relacionadas ao futuro. O que você espera alcançar nessa instituição, o que nós vamos ganhar se você for contratado. Então, você já sabe mais ou menos o roteiro, né, que eu tô passando. No nosso curso tem um mapa mental com o roteiro inteirinho, né? Todas as etapas durante a entrevista que você tem que responder e na ordem, né? Que normalmente acontece. Então já se prepara para isso, né? Você precisa demonstrar organização, se preparando para as principais perguntas. Ontem eu falei aqui de 6 perguntas que sempre tem. Mas a gente tem, né, dentro do nosso curso, inclusive, do nosso programa, um e-book que a gente traga para vocês com as 50 perguntas mais utilizadas dentro da enfermagem. Eu ainda vou te falar de mais outras, né? A gente fala também das 10 perguntas que você deve fazer. Não as 10, mas algumas dessas perguntas durante aquele processo. Então você já sabe disso. Prepare-se, organize suas respostas. E vou te dar uma dica que normalmente só para os meus mentorandos e no curso vocês têm. Quando você for responder qualquer coisa, usa o seguinte método. Identifica o que o entrevistador quer realmente saber. Então, vou pegar essa última pergunta que eu fiz aqui, né? O que nós vamos ganhar com você? Ele quer saber qual é o seu diferencial. Então, o que ele quer saber? O meu diferencial. Como que eu vou gerar resultado para ele? Então eu vou dizer qual é o meu principal diferencial. Por exemplo, eu sou uma pessoa muito comunicativa, eu tenho persuasão, eu costumo influenciar as pessoas. Então eu vou ser um agente para vocês de mudança aqui dentro. Como eu sei que o principal valor de vocês é inovação, toda a inovação que eu tiver acesso, porque eu realmente participo, né, de muitos congressos, de cursos, se isso for verdade, tá? Por favor. Eu vou trazer toda essa inovação e vou utilizar a minha habilidade de comunicação, de persuasão, para ajudar a equipe a também inovar. Então, estou ganhando uma pessoa que é inovadora, acabou de me dizer nas entrelinhas que constantemente está se atualizando e que está disposto a me ajudar, enquanto instituição, a fazer a inovação no maior número de pessoas possível, né? E aí, olha só, você já disse o quê, né? Você já respondeu o que ele queria saber. Agora, essa pergunta, ele ainda quer saber como. Então, eu falei como eu vou me atualizar e através da minha comunicação vou falar. Mas você pode ser mais específico ainda. Se eu for contratado como enfermeiro, uma vez por semana vai ter reunião de feedback. Nessa reunião eu vou fazer questão de compartilhar com eles uma meta de atualização.
Tô falando atualização porque lembra, você já estudou na primeira live, eu falei, na segunda também, como era importante, né, a preparação. Ontem a gente falou muito sobre isso. Você já estudou sobre a instituição e já sabe que o principal valor dela é inovação. Tecnologia de ponta, é a mesma coisa, inovação. Então, por isso está falando de inovação. Né? Então, vai ser uma meta minha em toda a reunião semanal de feedback, eu passar para eles um objetivo para eles alcançarem na próxima semana de trazer uma inovação, de aplicar uma inovação que eu ensinei. Você disse o que, disse como você vai fazer e agora você vai colocar, né, porque eu já coloquei semanal, um aspecto de tempo, tá, para essa pergunta. Então, toda pergunta a gente tem que ter o que, como e um aspecto temporal, tá? Então, o que eu tenho que fazer, como eu faria e em quanto tempo. Pensa em produzir as suas respostas, sempre que possível, respeitando essas 3 características. Assim você vai conseguir realmente se destacar na entrevista. Então a gente falou aqui do primeiro comportamento que vai estar sendo avaliado, né, nessa entrevista online, principalmente, que é a organização. Falei aqui da organização física, do cenário e da sua própria organização. Próximo comportamento, iniciativa, né? Então, se você, uma iniciativa, gente, super fácil. A menina lá do RH te ligou para marcar a entrevista. Ah, ok, essa entrevista, aí ela falou, a entrevista vai ser online, sendo feita no Skype, pelo Skype ou pelo Zoom. Ah, ok, ela vai te perguntar, né? Você já tem baixado no seu computador ou no seu celular? Aí você vai falar, se tiver, né? Já tenho e tal, mas eu queria pedir um favor, eu queria fazer um teste antes com alguém aí do RH, que aí você sabe até, de repente, quem vai ser que vai te entrevistar, né? Um teste rápido, se a gente puder fazer um teste 15 minutos antes, você tá tomando a iniciativa de não gerar problema. Outra questão de iniciativa, não precisa ser essa. Você tem mais ou menos ideia de quanto vai durar? Porque justifica, né? A pergunta. Por que você quer saber? Porque quer sair correndo, fazer outra coisa? Não. Porque eu gostaria de deixar a internet aqui em casa totalmente focada para essa entrevista. Eu quero desligar todos os aparelhos, avisar o pessoal daqui de casa que nesse momento só eu estaria utilizando a internet para justamente ela não cair a conexão. Perfeito, tá? Você está demonstrando organização, interesse e está tomando a iniciativa. Antes de te pedirem todo esse cuidado, você está fazendo isso, tá? Também quero saber por quê, né? Novamente o porquê, quanto tempo vai durar, porque eu vou separar um cômodo e vou pedir para ninguém entrar e vou avisar as pessoas, vou pedir até para as pessoas da minha família ficarem afastadas, se manter em silêncio para não atrapalhar. Percebe? Você está demonstrando iniciativa. Quando a gente faz a pergunta, como eu te falei, os próprios entrevistadores estão tendo que aprender, né? Faça uma pergunta para você que você tem que pensar um pouquinho, né? E aí você toma a iniciativa, olha, eu tô pensando aqui na melhor forma de te responder isso. Você quer saber isso, isso, isso. Quando você confirma o que a pessoa quer saber, aí não é repetir a pergunta dela, é o que ela quer saber por trás. Por exemplo, qual o seu maior objetivo na enfermagem? O que você está querendo saber nessa pergunta é se eu realmente quero continuar trabalhando, tá, na enfermagem e aonde eu quero me especializar, é isso? Quando você faz essa confirmação, você tomou a iniciativa de checar com ele se é exatamente isso que ele quer saber, tá? Isso é uma forma de você demonstrar iniciativa, de mostrar interesse e de mostrar que você é uma pessoa que checa, tá? Isso é pensamento lógico. Você checa a atividade, a responsabilidade, comprometimento antes de começar a executar para não haver erro. Isso é uma forma também de você demonstrar a sua iniciativa. Então, sempre que possível, demonstre essa iniciativa. Outro exemplo, a entrevista online é em grupo, tá acontecendo isso, né? E aí ele vai perguntar assim, quem gostaria de começar? Eu. Porque normalmente as pessoas não querem começar. Eu. E aí você só pode dizer eu se você realmente se preparou antes. Você organizou mentalmente, como a gente falou, todas as etapas da entrevista para poder
nessa hora, demonstrar essa iniciativa toda. Porque não adianta, gente, você levantar a mão, eu quero ir primeiro, e não se preparou, então é melhor ser o último, tá? Se não deu tempo de se preparar. Embora eu acredite, sinceramente, que se você tiver que ir para uma entrevista despreparada, é melhor você não ir. É sério, tá? Porque dificilmente você vai ficar. Aqui, ó, a gente tá agora com um número bom de pessoas, com certeza. Se você não se preparou, essas todas as outras que estão aqui, que se preparam para assistir a live hoje, estarão preparadas, né? Porque estão acompanhando essa série que a gente tá fazendo de live sobre entrevista. Então é importante você tá preparado para poder levantar a mãozinha lá e falar que tem interesse. Se, por exemplo, eles aproveitarem, que é muito comum, né, durante a entrevista para fazer uma dinâmica, falar, dividam-se em grupo de 3, seja o primeiro a falar, fulano, fulano e fulano. Então, observe as outras pessoas. Isso aqui é um detalhe importantíssimo. Pode ser, muito provavelmente, que se for em grupo, eles vão te colocar para trabalhar em grupo durante a entrevista. Então, já fique observando a resposta das outras pessoas para ver quem seriam os seus melhores parceiros, a sua melhor equipe, percebe? Porque é outra coisa que a gente vai notar. Se você tem essa habilidade de escolher bem as pessoas que vão trabalhar com você, né? Também lá no nosso programa preparatório para a entrevista eu mostro como fazer essa escolha, né? O que as outras pessoas têm que demonstrar para poder estar junto com você. Que aí você demonstra realmente as habilidades que você está procurando nessas pessoas. Então, esse foi o segundo comportamento, né? A organização foi o primeiro, a iniciativa o segundo. Terceiro, o seu porquê. Isso tem que ficar muito, 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 muito claro na entrevista online. Porque, inclusive, a entrevista online, ela acaba muitas vezes sendo um pouquinho mais longa do que a entrevista presencial, principalmente se for em grupo. Porque ali todo mundo está tendo que se adaptar, então ela demora um pouquinho mais. Então você tem que estar na sua cabeça o tempo todo qual é o seu grande porquê. Por que você quer estar ali? Por que você trabalha na enfermagem? Por que nesse momento de Covid-19 você quer estar na linha de frente? Essa pergunta está sendo realizada. Por que você quer continuar trabalhando na enfermagem? O seu grande porquê é o seu propósito, o que te motiva a fazer esse trabalho, né? O que motiva você continuar. E aí você vai falar o porquê de você ter essa e essa e essa competência que você já desenvolveu, o porquê do seu grande diferencial, por que você está investindo nessa especialização, nessa pós-graduação. Então, esse porquê, ele é demonstrado no seu comportamento. Quando você fala dele tranquilamente, sem gaguejar, com a cabeça, com todas as ideias organizadas, você está demonstrando o seu grande porquê. Isso precisa ficar claro. A gente quer saber. Esse porquê aparece muito quando seus olhos sorriem, quando você fala de um resultado que você teve, de um paciente que você ajudou, de uma equipe, né? De um membro da equipe que você investiu e hoje ele é líder de enfermagem. Gente, eu conheço histórias lindas, né? De enfermeiros que eram líderes de técnicos de enfermagem. Esses técnicos de enfermagem fizeram, né, a faculdade, se tornaram enfermeiros, depois chamam aquele enfermeiro que foi líder dele para trabalhar junto. Então, olha que lindo. Essas histórias, elas enriquecem. Essas são as suas histórias. E essas histórias deixam claro o seu porquê, né? Uma pergunta que eu faria, inclusive, se eu estivesse selecionando pessoas que vão liderar equipes, é o que, né, você espera numa equipe de enfermagem? Como que seria o seu processo seletivo para escolher, se eu te desse essa oportunidade, os seus técnicos? O que você escolheria neles? E aí, em seguida, você precisa dizer o seu porquê. Escolheria dessa forma, né? Pessoas que têm iniciativa, pessoas que têm prática, ou pessoas sem experiência para eu poder moldar. Para eu poder moldar, é o porquê, né? Você pode tanto pensar em o porquê ou para quê. Para que você precisa dessa competência, para que você precisa dessa equipe, ok? A finalidade, né? Que dá uma ideia maior de ação. Então, você se comportar
demonstrando todo o seu porquê, agindo como se já fosse contratado, é uma grande dica. Terezinha tá falando aqui, ó. Paty, estou deixando de participar de algumas seleções, porque sou do grupo de risco, entendo. Será que ainda vou ser chamada novamente pelas próprias pessoas que lembrarem de me chamar nesse momento? Sim, Terezinha, você deixou claro que você não está aceitando porque é do grupo de risco? Gente, isso é algo que para nós entrevistadores é o máximo. A pessoa fala, olha, eu não sei, Terezinha, como você está colocando isso, tá? Eu colocaria assim, falaria de verdade, se fosse verdade, eu adoraria hoje tá aí, atuando. Eu tô com saudade de atuar na linha de frente da enfermagem. Mas eu não quero colocar em risco nem a mim. Eu não acho justo colocar em risco a mim e principalmente colocar a instituição em risco. Porque se eu participar e eu não deixar claro que eu sou do grupo de risco, daqui a 2, 3 semanas eu vou ficar doente e vocês vão ficar desfalcados. Eu não gostaria de ser conhecida agora, nessa nova instituição que me deu essa oportunidade, como a pessoa que pegou a oportunidade de outro e estragou, e sabia e tinha consciência de que não poderia porque é do grupo de risco. Eu falaria dessa forma. E aí, Terezinha, eu pediria, eu gostaria muito que o meu currículo continuasse aí no banco de talentos, e quando houver uma nova oportunidade que a gente não tiver, que eu não tiver mais que lidar, né, nessa pandemia, eu gostaria sinceramente de ser chamada. Terezinha, se você não teve a oportunidade de dizer tudo isso, manda um e-mail para cada um dos processos seletivos que você gostaria de estar participando, agradecendo. Eu tô mandando esse e-mail agora porque eu quero agradecer muito essa oportunidade, vocês terem se lembrado de mim. Quero deixar claro que quando passar isso, eu tô aqui pronta para trabalhar com vocês. Eu gostaria de ter uma nova oportunidade. Então, agradeça a lembrança deles, tá? E aí, tenta deixar claro alguma característica dessa instituição que diga o seu porquê. Por que você quer continuar no banco de talentos? Por que você quer trabalhar com a gente? Porque essa instituição investe em educação continuada e eu adoro estudar. Diga o que você vai fazer nesse processo, né, de pandemia que você não pode participar. Gente, isso é uma dica para todo mundo, tá? Uma dica para todo mundo. Você pode, inclusive, escrever esses e-mails se você não está conseguindo participar de alguma seleção e falar dessa forma. Diga, né, o que você vai fazer, já que agora você não vai poder atuar. Eu vou me aprimorar, eu vou estudar mais, né? Vou me preparar para os próximos processos seletivos, tá ok? Deixe claro isso. Eu acho que essa seria uma excelente maneira, Terezinha, de você garantir futuras participações, tá? E por último, o último comportamento que vai ser verificado na entrevista online é se você é capaz de encarar desafios, óbvio, nesse momento principalmente, né? Então, aqui vão aparecer perguntas, já se prepare para isso, gente. Do tipo, como você lidaria se tivesse um paciente de Covid, você tivesse que atuar rapidamente, implementar, né, colocar o aparelho respiratório, enfim, tá? Nesse momento, como você encara desafio? E aqui eu quero abrir um parênteses bem grande. O que a gente tem visto, né? Eu não sei responder essa pergunta. Não tenho a menor ideia do que eu faria. Sabe o que eu faço? Eu vou lá e desligo o meu Wi-Fi. E aí cai a conexão. Que eu vou perguntar para alguém, pedir para alguém me ajudar para depois voltar na entrevista. Gente, essa manobra, nós entrevistadores já sabemos. A gente sabe que você deixou a conexão cair. A conexão estava perfeita até agora. Aí cai justamente quando você tem que responder uma pergunta que a gente sabe que é uma pergunta mais difícil. Não faça isso. Sabe o que você faz? Respira. Me dá só um segundinho para eu pensar aqui. Dá uns 3 segundos para eu dar só para organizar a minha ideia. Você pode me perguntar novamente? Organize-se na frente do entrevistador, é muito melhor do que você desligar a sua internet, tá? Então encare, ele quer saber se você encara desafio. E é preciso a gente deixar muito esclarecido como. Quando eu pergunto
Se você encara, eu quero saber como que você vai fazer, quem você vai acionar. Eu, nesse momento, realmente, eu ia pedir ajuda de quem já está atuando, se você não sabe o que fazer. De quem já está atuando, ia prestar muita atenção quando ele estivesse me ajudando, para que num próximo paciente, eu conseguisse fazer sozinho. Patrícia, então demonstra que eu vou sempre precisar de alguém? Você disse que na primeira vez você ia chamar, ia observar claramente o que ele está fazendo, para na próxima vez você fazer sozinho. Perfeito. Você não tem que saber tudo. Como diz a Sheila, você não é super-herói. Você não é super-herói. Você não tem que saber tudo. Mas você tem que mostrar que quando você não sabe, você não vai colocar em risco a vida de uma pessoa. Encarar desafios, gente, também é pedir ajuda quando eu não sei o que fazer. Então eu tenho que deixar claro. Sim, eu encaro o desafio, eu vou lá fazer, mas vou fazer com a ajuda de uma pessoa, se for necessário. Tá? Sim, eu encaro o desafio e comunico a minha gerente de enfermagem o que está acontecendo, tá? A minha liderança imediata, o meu supervisor imediato. Então, esses 4 comportamentos vão ser verificados durante a entrevista online, tá? Ok? Bom, eu quero te fazer um convite agora, não sei se você está sabendo, tá? A Jordânia tá, eu sei, porque ela estava aqui na última live. Mas nós estamos com um grupo VIP nesse momento. Diante do que está acontecendo, nós percebemos, nós fizemos uma enquete nos nossos grupos de alunos, lá no nosso grupo de carreira, também no Telegram, e a gente descobriu que muitos de vocês nesse momento estão sendo entrevistados. Como a gente falou, a Terezinha mesmo falou aqui. Ai, que bom, Denise, que você gostou. Mas tem mais, espera só um pouquinho, não vai embora ainda não. A Terezinha mesmo falou, né, que está sendo chamado para processos seletivos. O currículo que estava lá parado está sendo chamado. Então a gente notou que muitos dos nossos alunos estão com dificuldade de deixar claro o seu diferencial do que fazer numa entrevista, não só na entrevista online. E aí nós criamos, né, a Sheila me encomendou e eu na hora topei o desafio, o programa preparatório para entrevistas na enfermagem. Tá muito detalhado, muito detalhado. Inclusive, se você por acaso, nosso aluno do REP, que lá, né, já tinha, né, no programa Profissão Enfermagem, no PEP, desculpa, lá já tinha uma parte de entrevista, porque lá é o nosso programa maior, tem tudo, do currículo até a dinâmica de grupo. Mas a gente criou um específico, bem mais completo, especificamente para essa etapa que a gente está vivendo, tá? Então lá eu te ensino como você vai se portar, como eu falei aqui, né, na entrevista online. Eu falo para você, inclusive, quais são, né, as perguntas que estão sendo realizadas, te ensina a construir as suas respostas, que não são iguais, não é padrão, não vou dar resposta para você. Eu vou ensinar, que nem eu fiz hoje, como que constrói o quê, como, temporal, né? A gente faz isso lá detalhadamente para cada uma das perguntas. Te falo o que você precisa fazer antes, durante e depois. Sim, tem um depois da entrevista para garantir essa impressão. Então a gente está com esse grupo VIP. Nesse grupo VIP, ontem até eu ia participar de tarde, mas eu tive uma enxaqueca violenta e não consegui. Mas hoje a gente vai de tarde, né? Já entrar lá, fazer algumas enquetes e eu já vou dar umas dicas mais profundas. Eu vou falar mais profundamente sobre a entrevista online hoje lá, tá? Então essa participação no grupo VIP é gratuita, tranquila. Você só tem que entrar no link da bio. Assim que acabar aqui, que tá acabando já antes que me expulsem. O Instagram, depois de uma hora, ele expulsa a gente. Mas eu já vou colocar aqui o link, né, para você arrastar para cima e entrar no nosso grupo VIP. Então essa semana toda eu vou estar dando dicas mais profundas lá sobre entrevista e nós vamos fazer o lançamento desse programa preparatório para entrevistas na enfermagem. Vai ser feito por lá, como é a primeira turma, como a gente ama vocês, como é uma situação fora da curva. Que bom que você quer, Denise. Nós vamos fazer o lançamento com super desconto, mas só para quem estiver dentro do grupo VIP, tá? Então ainda dá tempo de você entrar. Então assim que acabar a live, ou você já entra naquele link azulzinho do nosso perfil e entra pro grupo VIP, ou você espera eu fazer um story rapidinho que eu vou colocar o arrasta pra cima, tá bom? Amanhã tem mais live, tá bom? Amanhã eu vou te contar o que não fazer numa entrevista online, tá ok? Encontro vocês então daqui a pouquinho no grupo VIP ou amanhã. Um beijo!